Olá, sejam muito bem-vindos a este importante comentário baseado na Bíblia, na Palavra de Deus, sobre a ética cristã nos relacionamentos e como se evitar discussões públicas, que é o que tem acontecido em nosso meio. Esse comentário é breve, é objetivo, o assunto da ética cristã engloba muito mais coisas, mas eu vou ser específica para o que está sendo necessário em nosso meio agora, nesse momento. Peço que você fique comigo. Vamos fazer uma breve oração. Pai de amor que estás no céu, me ajuda a me expressar de maneira correta com relação a esse assunto tão importante. Me inspira e ilumina as pessoas que vão ouvir para que elas entendam com a mente, aceitem com o coração, coloquem em prática em suas vidas, evitando assim as discussões em nosso meio. Então, eu quero começar dizendo, eu vou falar aqui um pouco da minha experiência baseada na Bíblia, no espírito de profecia e o que eu já passei por isso e como eu encontrei e entendi a maneira correta para evitarmos discussões. Na verdade, eu sempre tive o espírito de evitar discussões. Por quê? Porque as discussões, elas não são obras, não partilham do espírito de Jesus Cristo, mas sim de Satanás. Porque quando se entra em discussão é o ego ferido que fala. Então o que se sobressai, o que aparece é o ego ferido. E isso não vai levar a nada. A serva do Senhor, Ellen White, tem uma publicação na qual ela também fala sobre isso, discorre sobre isso. Vocês podem procurar e vão encontrar. Ela diz que não devemos entrar em discussões, que os benefícios são muito pequenos perto dos prejuízos que são muito grandes. Então, eu quero deixar aqui 2 pontos importantes para nós entendermos. Primeiro, o que acontece em nosso meio são discussões públicas. Então, eu vou começar aqui pelo exemplo dos grupos de WhatsApp, que é onde elas surgem normalmente. O que as pessoas têm que entender é que existe o livre-arbítrio dado pelo Senhor e a liberdade de expressão. Então, quando alguém faz uma postagem pública, ela se usa desse direito de fazer uma postagem pública, o outro ou qualquer outro também pode usar do direito de comentá-la, certo? Mas como ele deve fazer? Dentro da ética cristã. Mas muitas pessoas se sentem ofendidas porque não entendem que o outro tem direito de comentar também a postagem pública, certo? Dentro da ética cristã. Então, às vezes, alguém pode comentar uma postagem feita por alguém e esse que fez pode tomar como um desrespeito pessoal, como uma afronta pessoal, mas não, isso é uma liberdade de expressão. Se a pessoa comenta dentro da ética cristã, ela está usando da sua liberdade de expressão para comentar um assunto ou uma postagem que foi feito por outro, e isso não é um ataque pessoal. De forma nenhuma. Então, como que essa pessoa ou qualquer pessoa que faz um comentário sobre uma postagem ou que faz uma postagem inicial, como ela deve agir dentro da ética cristã? Primeiramente, ela deve comentar com humildade, com educação. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que ela não deve fazer alusão pessoal. Ela não deve falar da pessoa que fez a postagem ou da pessoa que compartilhou a postagem, não, ela deve falar do assunto, sem alusão pessoal, mas sim comentar o assunto e à luz da Bíblia. Pode e deve colocar os textos bíblicos ou mencionar os textos bíblicos pelos quais inspirado nos quais ela está comentando o assunto em questão. Então, sabendo dessas duas coisas, principalmente tendo a informação de que todos têm o livre-arbítrio pelo Senhor e que a liberdade de expressão faz parte do livre-arbítrio dado pelo Senhor e é um direito de cada ser humano, esse que é o grande problema desse mundo caído. A querer se proibir e se controlar a liberdade de expressão. Então, quando a pessoa entende que a liberdade de expressão é um direito dela, é um direito do outro também, ela já está mais preparada para agir de acordo com a ética cristã. E como deve ser essa expressão de acordo com a ética cristã? Os 2 pontos que eu falei.
comentar humildemente, educadamente, mostrando textos bíblicos. E o segundo ponto, comentar o assunto e não a pessoa, não fazer comentários pessoais e nem alusão pessoal. Então, quando o cristão ele age de acordo com essas duas coisas, entende a liberdade de expressão para si e para o outro também, inclusive de comentar, complementar, discordar ou concordar. Que discordar não é desrespeitar, que discordar é um direito. E quando a pessoa age de maneira, comenta ou compartilha ou posta de maneira humilde, educada, fazendo citações, menções bíblicas e também não faz alusão pessoal, aí a ética cristã vai proteger de se iniciar discussões. Se por acaso a pessoa, como já aconteceu comigo, ela não tem entendimento dessa liberdade de expressão e ela, você está me desrespeitando, não, meu irmão, se acalme. Não, isso não é desrespeito, você está equivocado, isso não é desrespeito. Discordar não é desrespeitar. Você fez a sua postagem, você fez o seu comentário, eu fiz o meu comentário, eu complementei, eu concordei, eu discordei, é o direito, é o livre-arbítrio dado pelo Senhor, é a liberdade de expressão, certo? Então, o que acontece? Alguns, quando discordam, apagam para evitar problemas ou porque são comprometidos, isso está errado também. Outros que não são comprometidos e não querem ser politicamente corretos, não apagam, mas vão lá discutir, você está me desrespeitando. Então, essas duas condutas estão erradas, tanto do que vai discutir quanto do que apaga. Mas, para isso, aquele que usou da sua liberdade de expressão tem que saber e agir de acordo com a ética cristã. Então, eu vou repetir. Primeiramente, fazer comentário humilde, educado, cuidar das palavras e fazer as citações bíblicas, as menções bíblicas. E segundo, não fazer alusões ou ataques pessoais, comentar somente o assunto. Então, quando o cristão está consciente dessas duas coisas, principalmente, inicialmente, vai se evitar as discussões nos grupos de WhatsApp ou nas postagens. Então, tem acontecido coisas horríveis em nosso meio que tem entristecido ao Senhor, por isso, do objetivo dessa postagem. A ética cristã ela é muito maior, ela serve para nos proteger muito mais coisas, mas por enquanto fica aqui, para que aquele que ainda não tem esse conhecimento possa entender e colocar em prática essas duas questões da ética cristã. A educação, a humildade e não fazer alusões pessoais, mas comentar somente o assunto. Então, que Deus te abençoe e que essas informações possam ser úteis para você como foi para mim. Que Deus te abençoe e até um próximo comentário.